O clima no Arruda é de decisão. E não é para menos. O Santa Cruz está a 90 minutos de um possível retorno à Série C, e o torcedor coral já sente no peito aquela mistura de ansiedade, esperança e confiança que só o futebol consegue proporcionar. O primeiro jogo foi digno da grandeza do clube. Mais de 40 mil tricolores lotaram a Arena de Pernambuco, empurraram o time do começo ao fim e viram Ariel marcar o gol que garante a vantagem do empate no duelo da volta contra o América de Natal. Agora, é foco total na Arena das Dunas. O técnico Marcelo Cabo sabe que nada está ganho. Apesar do resultado favorável, ele tem batido na tecla de que a decisão ainda está em aberto. O discurso no vestiário, após o apito final, foi direto: esse é só um intervalo de um jogo que tem 2 tempos. Ou seja, o tricolor do Arruda não pode, e não vai, entrar em campo em Natal com clima de festa antecipada. A ordem é concentração total, respeito ao adversário e inteligência tática. E falando em tática, há muita expectativa em torno da formação que o Santa vai levar a campo. Muita gente acredita que o Marcelo Cabo vai reforçar o meio com 3 volantes, deixando Thiago Galhardo no banco. Isso mesmo, o jogador mais caro do elenco, a principal contratação do ano, pode começar no banco de reservas num jogo decisivo. E sabe o que é mais curioso? Grande parte da torcida aprova essa mudança. O rendimento do Galhardo caiu nas últimas partidas, e há quem diga que o time rende mais com uma formação mais compacta no meio e velocidade pelas pontas. O retorno de Lucas Bessa, que cumpriu suspensão no jogo de ida, é outro ponto positivo. Ele deve reassumir sua posição no time titular e pode ser peça importante na marcação e na saída de bola. E é justamente nesse equilíbrio que o Santa aposta. Nada de retranca exagerada, mas também nada de se lançar ao ataque sem necessidade. A ideia é povoar o meio, controlar o ritmo do jogo e, se possível, matar no contra-ataque. Uma bola bem encaixada pode definir o acesso. E se o Santa fizer um gol cedo, aí sim a pressão muda de lado e o desespero bate no América. Do outro lado, o adversário chega pressionado e desfalcado. O técnico Gerson Gusmão não poderá contar com o volante Dudu, suspenso, e nem com o lateral Davi Gabriel, que continua no departamento médico. Isso abre brechas importantes para o Santa explorar. A lateral esquerda do América, por exemplo, deve continuar sendo ocupada por Renan Siqueira, que tem dificuldades na marcação. Foi justamente por ali que o Santa criou boas chances no jogo de ida. Com a ausência de Davi Gabriel, a tendência é que o tricolor insista nesse corredor. E se o Santa tem o time praticamente completo à disposição, o América vive o outro lado da moeda. Além das ausências confirmadas, há dúvidas sobre outros nomes importantes, o que deixa o clima ainda mais tenso para os potiguares. Isso sem falar na pressão da torcida local, que vai lotar a Arena das Dunas. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para os torcedores do América, e os tricolores que tentaram garantir lugar no setor visitante enfrentaram uma verdadeira odisseia. Foram liberados apenas 10% da carga total de ingressos, algo em torno de 2.900 bilhetes, e assim que a venda foi iniciada, a fila virtual já estava lotada. Muita gente ficou de fora, mesmo tendo se programado com antecedência. Um erro de logística que gerou revolta entre os tricolores. Mas isso não deve abalar a força da torcida coral, que promete marcar presença mesmo em menor número. O que se espera agora é que o time entre em campo com a mesma entrega e intensidade que mostrou no jogo de ida. Porque é disso que o Santa Cruz precisa: coragem, inteligência e frieza. Não adianta entrar com sangue nos olhos e esquecer o plano de jogo. Também não adianta recuar demais e tentar segurar o resultado a qualquer custo. A equipe precisa ser madura, saber o momento certo de acelerar e o momento certo de controlar. E é aí que entra o trabalho de Marcelo Cabo. Ele tem nas mãos um elenco com boas opções e, mais do que nunca, precisa tomar decisões certeiras. Thiago Galhardo, por exemplo, é um jogador experiente, tem qualidade, liderança e leitura de jogo. Mas nos últimos jogos não conseguiu entregar o que se espera dele. Foi apagado, lento, previsível. E não dá para manter alguém em campo só pelo nome ou pelo salário. Futebol é momento. E o momento pede sangue novo, intensidade, comprometimento tático.
Por isso, nomes como Adailson começam a ganhar força. O atacante entrou bem nos últimos jogos, mostrou disposição e poder de decisão, mesmo com poucos minutos em campo. Ele pode ser uma arma importante no segundo tempo, principalmente se o Santa precisar mudar o panorama da partida. Outro nome que pode aparecer é o de Renato, que também vive bom momento e pode ajudar na recomposição e nos avanços em velocidade. No setor de marcação, Pedro Favela e Gabriel Galhardo devem ser os pilares ao lado de Balotelli, formando esse possível trio de volantes que muitos analistas e torcedores têm pedido. William Júnior, outro nome importante, fecha essa linha de meio que pode ser transformada em um esquema mais ofensivo na hora de atacar. Ou seja, um time que se defende bem, mas que também tem armas para ferir o adversário. Porque ninguém quer ver um Santa Cruz acuado, tomando pressão desde os primeiros minutos. O América vai vir com tudo, é claro, e se o tricolor recuar demais, o risco de sofrer um empate, ou até a virada, aumenta consideravelmente. E o torcedor sabe disso. Aliás, não tem um só tricolor que não esteja debatendo esse jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo. A expectativa é enorme. Não é só mais uma partida. É o jogo que pode recolocar o Santa no caminho da reconstrução, devolver a autoestima da torcida e dar um respiro financeiro ao clube. E por falar em dinheiro, o elenco vem recebendo seus prêmios com regularidade. Os chamados bichos foram pagos após os confrontos contra Sergipe e Altos, e para essa partida o valor prometido é de R$ 1.100.000. Um incentivo e tanto para os jogadores darem tudo dentro de campo. Esse investimento mostra que a diretoria está fazendo a parte dela. Agora, cabe ao elenco corresponder. E, se depender do retrospecto recente, o Santa pode sim acreditar. Desde que a Arena das Dunas foi reformada para a Copa do Mundo de 2014, o tricolor perdeu apenas uma partida por lá, justamente contra o ABC, em outra ocasião. Contra o América, os resultados têm sido equilibrados, com empates e vitórias importantes. Inclusive, foi jogando lá que o Santa conquistou um ponto valioso na fase de grupos, quando vivia um momento de oscilação. Naquele jogo, foi bombardeado do início ao fim, mas segurou o empate e garantiu a vaga com antecedência para o mata-mata. Ou seja, o histórico ajuda. O elenco está completo. A torcida, mesmo enfrentando dificuldades, vai marcar presença. E o adversário chega pressionado, com ausências e sabendo que precisa correr atrás do resultado. O cenário está desenhado para uma grande noite de futebol. Mas, claro, isso é só no papel. Dentro de campo, tudo pode mudar num piscar de olhos. Um erro, uma expulsão, uma bola parada. É por isso que todo detalhe importa. A preparação da semana, os ajustes táticos, o psicológico dos jogadores. Tudo conta. E o adversário não vai facilitar. O América de Natal pode estar com desfalques, pode ter perdido o primeiro jogo, mas ainda é um time experiente, com camisa, com história e com uma torcida que transforma a Arena das Dunas num verdadeiro caldeirão. Vai ter pressão desde a chegada do ônibus até o apito final. E isso também faz parte do jogo. É por isso que o elenco do Santa precisa estar mentalmente preparado. Porque jogo decisivo não se ganha só na tática. Se ganha no psicológico, na concentração, na raça. E quem vacilar, mesmo por um segundo, pode colocar tudo a perder. Os jogadores sabem disso. A comissão técnica sabe disso. A diretoria sabe disso. E o torcedor também. Por isso, cada detalhe nessa reta final pode fazer diferença. A logística de viagem, o descanso, a alimentação, os treinos fechados, a conversa individual com alguns atletas. Tudo conta. Não é apenas um jogo de 90 minutos. É uma operação de guerra, como foi chamada pela própria diretoria tricolor. Uma missão que exige perfeição, atenção e entrega total. Agora, não tem mais desculpa. O elenco está completo, a preparação foi feita, a motivação está no limite. Se o Santa Cruz quiser voltar a ser grande, precisa provar isso em campo. Porque grande não é só quem tem história. Grande é quem honra essa história com atitude. E o Santa tem a chance de mostrar isso agora. Marcelo Cabo sabe que vai enfrentar um adversário disposto a tudo.
O América precisa da vitória, e isso muda completamente a postura dos dois lados. O time potiguar deve sair pro jogo, propor, arriscar. E isso abre espaços. É aí que o Santa precisa ser letal. Um contra-ataque bem armado pode resolver a classificação. E para isso, é fundamental ter peças rápidas, que saibam jogar sem a bola, que entendam o momento de acelerar. Por isso, a entrada de jogadores como Adailson ou até mesmo Renato pode ser estratégica. São atletas que conseguem fazer esse vai e vem, ajudar na recomposição e ainda levar perigo quando o time recupera a posse. O sistema defensivo também precisa estar impecável. O goleiro do Santa foi destaque em outros momentos decisivos e pode ser novamente uma peça fundamental. A linha de defesa precisa manter o foco do primeiro ao último minuto. Evitar faltas próximas à área, manter a linha bem ajustada, orientar o posicionamento. Porque o América vai tentar de tudo: bola parada, cruzamento, pressão no abafa. E qualquer vacilo pode custar caro. Dentro de campo, o Santa vai ter que ser frio, mesmo quando o jogo esquentar. Vai ter que segurar a emoção, administrar o relógio, fazer faltas táticas quando necessário, controlar o ritmo. A chamada catimba inteligente que faz parte do futebol brasileiro e que, numa decisão, pode ser uma arma poderosa. Jogadores experientes como William Alves e Balotelli sabem fazer isso como poucos. E a presença deles nesse tipo de jogo é fundamental. Mas não é só dentro de campo que o Santa precisa vencer. Fora dele, a mobilização da torcida tem sido um espetáculo à parte. Mesmo com todas as dificuldades na venda dos ingressos, com a fila virtual congestionada e a quantidade reduzida de bilhetes disponíveis para os visitantes, a torcida coral não se calou. Muitos estão organizando caravanas, grupos que vão pegar estrada sem nem saber se vão conseguir entrar no estádio. Isso é amor. Isso é paixão de verdade. Isso é Santa Cruz. E é justamente por essas pessoas que o elenco precisa dar a vida dentro de campo. Porque, mesmo em menor número, a torcida do Santa vai cantar, vai empurrar, vai acreditar até o último segundo. Como sempre fez. A camisa tricolor tem peso. Tem alma. E esse espírito precisa estar em campo, do goleiro ao ponta. Agora, quando a bola rolar na Arena das Dunas, não vai importar quem é o mais caro do elenco, quem foi a contratação mais badalada, quem tem mais seguidores nas redes sociais. O que vai importar é quem está disposto a correr mais, a dividir cada bola, a colocar o corpo na frente, a disputar cada centímetro de campo. É isso que define uma classificação. E que ninguém se engane, o América vai vir babando. Eles sabem que o Santa é um time que oscila, que em vários momentos da temporada teve dificuldades para finalizar, para transformar posse de bola em chance real. Eles vão pressionar, tentar forçar o erro, jogar a responsabilidade do resultado no Santa, mesmo que estejam atrás no placar agregado. E o tricolor vai ter que saber lidar com isso. O que não pode acontecer, de jeito nenhum, é o Santa entrar em campo pensando apenas no empate. Essa é a armadilha mais perigosa que pode existir num jogo de mata-mata. Se entrar com essa mentalidade, corre o risco de não jogar. De só reagir. E, quando perceber, pode ser tarde demais. O time precisa jogar com inteligência, mas também com coragem. Não pode abrir mão de atacar, de buscar o gol. O empate é vantagem, sim, mas não pode ser obsessão. E aí entra a questão emocional novamente. Jogadores como Thiago Galhardo, mesmo sem viver grande fase técnica, têm bagagem, já passaram por decisões, sabem o peso de um jogo como esse. Por isso, mesmo que comece no banco, pode ser uma peça útil numa situação de necessidade. A comissão técnica precisa ter leitura de jogo, sensibilidade, ousadia. Porque decisões não se ganham apenas com o time que começa. Muitas vezes, é quem entra no segundo tempo que muda tudo. E o Santa tem peças no elenco capazes de fazer isso. Além disso, há a importância do banco estar alinhado com o plano de jogo. Nada de entrar desligado, desatento ou individualista. Todo mundo precisa estar na mesma sintonia. Todo mundo precisa saber que, nesse momento, não existe espaço para vaidade. O objetivo é um só: o acesso.
E se tem uma coisa que pode ajudar o Santa é o fato de que esse grupo parece estar unido. Não há clima de racha, não há sinais de panelinha. Há, sim, algumas decisões questionáveis, como a insistência com certos jogadores, mas dentro do campo, na hora que a bola rola, o grupo se entrega. E isso faz diferença. Principalmente quando se joga fora de casa, contra a torcida adversária, num ambiente hostil. O que vai acontecer ninguém sabe. Futebol é imprevisível. Mas uma coisa é certa, se o Santa Cruz jogar com alma, com garra, com foco e com coração, as chances de sair de Natal com a classificação aumentam, e muito. Agora, se entrar com medo, pensando pequeno, apostando todas as fichas num 0-0, aí pode se complicar. O jogo contra o América é mais do que um duelo de 90 minutos. É um divisor de águas. Uma oportunidade de ouro. E se o Santa aproveitar, pode recolocar o clube em outro patamar. Não é só a vaga na Série C. É a construção de um novo caminho. Um novo capítulo para essa torcida apaixonada que nunca abandonou o time, mesmo nos piores momentos. E que fique claro, esse tipo de jogo não aceita erro. Cada detalhe importa. Cada decisão pesa. E quem quiser subir, vai ter que provar em campo que merece. Sem desculpas. Sem lamentos. Só futebol. Só bola na rede. Só entrega. Porque é isso que vai fazer a diferença quando o juiz apitar o fim do jogo. E, tomara, com o Santa classificado. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima no futebol nordestino entrou em ebulição nas últimas horas com a confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, sobre a atribuição de 3 pontos ao Santa Cruz, decisão que promete mexer significativamente com a classificação da Série C. O anúncio gerou imediatamente uma onda de rumores entre torcedores, comentaristas e analistas esportivos, que começaram a especular sobre os impactos diretos e indiretos dessa medida na disputa pelas primeiras posições da competição. A decisão da CBF, ainda envolta em mistério sobre os critérios exatos que motivaram a concessão dos pontos, provocou reações de surpresa e entusiasmo entre os adeptos coralinos, que passaram a imaginar o clube mais próximo do acesso. Nos bastidores, circulam comentários sobre negociações anteriores e supostos erros de registro que teriam favorecido a equipe pernambucana, alimentando um burburinho constante em redes sociais e programas esportivos. Especialistas apontam que a medida pode alterar não apenas a tabela de classificação, mas também a estratégia de diversos clubes que agora precisarão recalcular suas metas e possibilidades de acesso, em um efeito cascata que mobiliza dirigentes, técnicos e jogadores. A movimentação nos clubes adversários também é intensa, com treinadores revisando suas táticas e buscando alternativas para compensar o impacto inesperado dessa decisão administrativa, que transforma radicalmente o panorama da competição. Nas arquibancadas, o entusiasmo dos torcedores do Santa Cruz é palpável, mas há quem questione a justiça e a transparência do processo, adicionando uma camada de debate acalorado que alimenta o rumor e mantém a discussão viva. Entre especulações de bastidores, análises de desempenho e projeções para os próximos jogos, o clima em torno do Santa Cruz se tornou um verdadeiro epicentro de atenção, gerando expectativa sobre como essa ascensão súbita influenciará a dinâmica da Série C e a pressão sobre os demais times, que agora enfrentam uma realidade inesperada. O burburinho em torno do Santa Cruz não para de crescer, principalmente depois que a CBF oficializou a soma dos 3 pontos, provocando uma reviravolta na tabela que era até então previsível. A decisão mexeu profundamente com os ânimos de torcedores e especialistas, que passaram a comentar incessantemente sobre a possível ascensão da equipe na classificação, destacando o impacto imediato sobre a disputa pelo acesso à Série B. Nos bastidores, surgem rumores sobre a origem dessa decisão, com alguns sugerindo que um recurso antigo da equipe coralina teria sido analisado e aceito, resultando na alteração do placar administrativo. A repercussão é tão intensa que programas esportivos, jornalistas e influenciadores começaram a especular sobre a reação de clubes concorrentes, que podem recorrer a estratégias de protesto ou ajustes táticos para se reposicionar na disputa. Entre os torcedores, a expectativa é palpável,
O clube, que há pouco lutava para se manter competitivo, agora se vê em uma posição privilegiada, capaz de sonhar com os primeiros lugares, elevando o clima de euforia e ansiedade simultaneamente. A narrativa que se forma nos grupos de WhatsApp, fóruns e redes sociais reforça a sensação de um verdadeiro terremoto esportivo, em que cada movimento da diretoria e da comissão técnica será minuciosamente observado. Analistas de futebol destacam que a mudança na tabela pode alterar não apenas o calendário mental dos times, mas também a pressão psicológica sobre jogadores e técnicos, que terão que lidar com expectativas ampliadas de forma repentina. Dentro desse contexto, o Santa Cruz emerge como protagonista, e cada partida subsequente passa a ser vista com a lente de um campeonato potencialmente redefinido, aumentando a tensão e o burburinho entre os rivais que agora enfrentam a necessidade de repensar suas metas e estratégias. O efeito dominó da decisão da CBF se mostra imediato e intenso, transformando o cenário esportivo em Pernambuco e no Nordeste, onde os torcedores já começaram a imaginar os impactos nas fases seguintes do campeonato, reforçando o clima de rumor que permeia a atmosfera do futebol regional. A confirmação da CBF sobre os 3 pontos ao Santa Cruz provocou reações em cadeia que se espalham por todos os cantos do futebol nacional, especialmente no contexto da Série C, onde cada pontuação é disputada com intensidade máxima. Nos bastidores, comenta-se que dirigentes de outros clubes já estariam analisando possibilidades de recorrer ou protestar, mesmo que apenas para registrar formalmente o descontentamento com a medida, aumentando ainda mais o clima de incerteza que envolve a competição. A decisão administrativa mudou de forma abrupta a narrativa esportiva, transformando Santa Cruz em protagonista de uma história que mistura justiça esportiva, especulação e expectativa, alimentando rumores sobre a verdadeira razão do acréscimo dos pontos. Nas redes sociais, torcedores da equipe pernambucana comemoram efusivamente, compartilhando análises, tabelas e projeções, enquanto rivais debatem a legitimidade da decisão e questionam os critérios utilizados pela CBF. Especialistas em regulamentos da competição ressaltam que essas medidas, embora raras, podem ocorrer em situações excepcionais, mas geram uma pressão adicional sobre a entidade máxima do futebol brasileiro, que precisa lidar com críticas e interpretações diversas. Dentro do clube, a direção do Santa Cruz trabalha silenciosamente para preparar a equipe, que agora encara o calendário com um novo ânimo, consciente da responsabilidade acrescida e das expectativas que surgem junto com a subida na tabela. A imprensa esportiva, por sua vez, dedica atenção especial ao desenvolvimento da situação, criando uma narrativa de suspense em torno das próximas rodadas, onde cada resultado será interpretado sob a ótica da recente decisão administrativa. Com o aumento da visibilidade e a intensificação do debate, o Santa Cruz passa a ser visto não apenas como um participante, mas como um catalisador de discussões sobre regras, justiça e impacto estratégico, transformando o rumor inicial em um tema central no cotidiano do futebol nordestino. Entre especulações, análises técnicas e rumores de bastidores, a decisão da CBF de conceder 3 pontos ao Santa Cruz ganhou contornos de verdadeira polêmica esportiva, mexendo com a tabela e elevando a equipe a uma posição de destaque inesperada. As conversas nos clubes rivais refletem uma preocupação genuína com a repercussão da medida, que não apenas altera o cenário de classificação, mas também força ajustes estratégicos imediatos. Torcedores do Santa Cruz, por outro lado, vibram com a perspectiva de ver seu time ascender na tabela, criando um clima de expectativa intensa que parece irradiar para todos os setores ligados ao futebol nordestino. A repercussão midiática é constante, com comentaristas e analistas se debruçando sobre possíveis precedentes e consequências de longo prazo, enquanto nas redes sociais o debate se mantém acirrado, alternando entre euforia, ceticismo e questionamentos sobre transparência e critérios utilizados. Entre rumores sobre recursos antigos, supostos erros administrativos de outros clubes e interpretações das regras, o assunto tornou-se uma espécie de novela esportiva, em que cada detalhe é amplamente discutido e cada declaração ganha peso significativo. Dentro do Santa Cruz, a equipe técnica e a diretoria passam a gerir não apenas aspectos táticos, mas também a pressão psicológica de um ambiente que agora observa cada passo da equipe com atenção redobrada, reforçando a sensação de protagonismo repentino. A atmosfera em torno do clube é de expectativa máxima, e cada rodada subsequente será vista como teste de consolidação da decisão da CBF, enquanto os rivais procuram maneiras de reagir e se reorganizar para enfrentar a nova realidade.
A narrativa construída nesse período de rumores e especulações transforma o campeonato em um cenário imprevisível, em que decisões administrativas podem ser tão impactantes quanto resultados dentro de campo, mantendo todos os olhos voltados para o desenrolar da história e para o destino do Santa Cruz na disputa pelo acesso. No epicentro desse turbilhão, o Santa Cruz vive um momento de visibilidade intensa, com cada movimento sendo interpretado sob a luz da recente decisão da CBF que concedeu 3 pontos ao clube. A repercussão imediata provoca debates sobre ética, regulamentos e impacto estratégico, enquanto torcedores compartilham suas expectativas e análises em redes sociais, gerando uma corrente de rumores que se espalha rapidamente. Nos bastidores, comenta-se sobre possíveis ajustes nas estratégias de times concorrentes, que agora precisam lidar com a ascensão repentina do clube pernambucano na tabela, recalculando metas e avaliando cenários alternativos para manter a competitividade. A imprensa esportiva acompanha de perto cada declaração da diretoria, treinador e jogadores, transformando cada gesto em possível indício de como o Santa Cruz pretende capitalizar a nova posição. Especialistas discutem a repercussão para a Série C, considerando que a mudança administrativa pode alterar expectativas de acesso e influenciar decisões de elenco e preparação física, aumentando a pressão sobre todos os envolvidos. Entre rumores de bastidores, comentários de torcedores e análises estratégicas, a atmosfera em torno do Santa Cruz é de antecipação e suspense, como se cada rodada futura fosse uma continuação de um drama iniciado fora de campo. O efeito da decisão da CBF é sentido em múltiplos níveis, desde o emocional dos jogadores até as movimentações táticas e administrativas dos rivais, gerando um cenário de incerteza e expectativa que mantém o clube em evidência e coloca a Série C sob a lente de observação de todo o país. Em síntese, o momento vivido pelo Santa Cruz é emblemático, revelando como medidas administrativas, rumores e especulações podem moldar a narrativa esportiva, influenciar decisões e transformar radicalmente a percepção de torcedores, rivais e especialistas, criando uma trama intensa que transcende os limites do campo e faz da notícia um verdadeiro espetáculo de burburinho e expectativa. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!